Então, pessoal, tudo bem? Fala aí, a gente está aqui no nosso canal e a gente está falando, continuando a segunda parte desse vídeo, porque o outro ficou com 25 minutos, sobre abordagem social, e que entra também a busca ativa, a ida do servidor público para fazer a abordagem do servidor público específico, é um serviço especializado, é efetuado por parte do CREAS, como a gente já falou, de ir até o local para identificar, como nós falamos, porém continuamos agora com as demais questões, identificar o trabalho infantil, a exploração sexual de crianças e adolescentes. É esse serviço que vai identificar. Não é adolescente que vai ficar correndo aí com carro pelo meio da rua para isso, né? Mas se quiser fazer, como eu já disse no vídeo anterior, é uma questão própria. Essa política já está normalizada, como eu disse antes, há muito tempo. E aí a falta de conhecimento faz com que nós façamos o trabalho do outro e deixemos de fazer o nosso trabalho. Sendo que, eu já falei, Ministério Público pode requisitar, juízos, conselhos tutelares podem requisitar esse serviço. E esse serviço não pode ser requisitado aos conselhos tutelares. Por quê? Porque esse serviço é de competência da política de assistência social pelo profissional especializado do CREAS, ok? Do Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Então ele identifica trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, viu menino na rua? Eu peguei essa palavra, eu gosto muito de aprender, tudo que eu falo aqui eu aprendi com alguém, nada é de mim. Tudo é um conjunto de grandes pessoas. Sérgio Henrique Teixeira, nosso grande consultor aqui no Rio de Janeiro, mestre, várias faculdades, Silvino Neto, sobre ele eu não tenho palavras, nosso companheiro Reinaldo Balbino, Luciano Bettiati, Giovanni Borges, Maduca, tanta gente aí, Marília Rufino, tanta gente que a gente gosta, que a gente é amigo, né? Ana Paula Bertin, e pessoas que falam sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, pessoas que tratam desse tema. Então ele está aqui, serviço de abordagem social e também da busca ativa, que está no mesmo serviço, para identificar essas questões. Exploração sexual de criança e adolescente, situação de rua, não vai pegar menino na rua. Eu peguei essas coisas do Silvino Neto, estou copiando dele. Pegar menino na rua por aí, pelo braço, menina pelo braço, situação de rua, dentre outras. Então qualquer situação de rua, de exploração sexual, de ameaça, violação de direito, o conselho pode até passar a ter visto e parar, mas ele vai requisitar o serviço. Conselhos que já andam aí com uma pastinha só para preencher e carimbar, já liga, pode chegar aqui que a gente já está com a requisição pronta para os profissionais, para de fazer o trabalho dos outros, porque se você fez, a gente precisa de conselhos tutelares que façam o seu próprio trabalho. Porque aí sim, direito de criança e adolescente vai ser cumprido, garantido. O Conselho Tutelar não garante o direito de criança e adolescente. É difícil de entender isso, né? Ele zela pelo cumprimento desse direito. Então outros vão cumprir, outros vão garantir. Se é uma forma de garantia, zelar pelo cumprimento, aí é uma questão que a gente precisava fazer de maneira interpretativa aqui, mas o Conselho Tutelar, ele não vai fazer esse trabalho porque ele requisita esse serviço. Tá lá claro, artigo 136, inciso 3º, ele requisita serviços também da assistência social e esses são serviços. A gente está tratando aqui. Então, dentre outras formas de exploração, deve ser feita a abordagem social e a busca ativa por esses profissionais. Então não adianta vir com o artigo 98, não adianta vir querendo torcer o estatuto, desculpa a palavra aqui, muito chula, muito inapropriada para esse vídeo, mas estuprar o Estatuto da Criança e Adolescente, desculpa. Esse vídeo é para adultos, a gente já coloca lá no YouTube que é para adulto, não é para criança, né? É isso. Estão violentando o Estatuto da Criança e Adolescente quando fazem com que outros órgãos usurpem funções públicas, ou exijam, ou sejam arbitrários. Então, essa incidência de trabalho infantil, essa exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras, nos territórios, nas cidades, nos bairros, nas regiões, vai ser feito um serviço de abordagem e busca ativa pelo Serviço Especializado de Abordagem Social. Está na página 20 dessa resolução, começa na página 20, no finalzinho dessa resolução da 109, que foi de 25 de novembro de 2009,
do Conselho Nacional de Assistência Social, desenhando a LOAS e a NOBSUS. E quem serão os usuários, gente? Que diz aqui os usuários. Primeiro eu vou falar outra coisa aqui. O serviço deve buscar a resolução das necessidades imediatas. Isso aqui versa sobre um princípio do artigo para aplicação de medidas protetivas, que é a intervenção precoce, que é um princípio do artigo 100. Então, ele visa a resolução das necessidades imediatas e promover a inserção na rede de serviços socioassistenciais das famílias, das demais políticas públicas e da perspectiva da garantia de direitos. E os usuários são quem? Princípio da prioridade absoluta. Quem são os primeiros usuários? Crianças, adolescentes, idosos, famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia e ou sobrevivência. Então, se você vê isso, você já vai saber quem faz esse serviço. Você já vai saber quem, de fato, deve executar essa política. Você já vai saber para quem ligar. Não vai ligar para o Conselho Tutelar, não vai ligar para a polícia. Você tem que ter o telefone do CREAS. Pegue o telefone do CREAS da sua cidade. Ah, na minha cidade é muito pequena, Daniel, não tem CREAS. Pegue o telefone da Secretaria de Assistência Social ou do CRAS, que eles vão ter que dar o jeito deles, que é a função deles. E aí também os órgãos, os conselhos tutelares, vão criando demanda, que a partir do momento que você requisita e não tem aquele serviço, você está ali criando, e vem a resposta, você está criando demanda que vai fazer com que o serviço se efetue. 1, 2, 3 anos. Eu passei quase 9 anos no Conselho Tutelar e vi diversas políticas públicas, gente que requisitou e vê a resposta negativa. 4 anos antes e 4 anos depois, 5 anos depois e até agora, que eu já saí do Conselho Tutelar em 10 de janeiro de 2020, eu vejo políticas sendo implementadas no município, até políticas novas, né? Políticas novas sendo implementadas porque lá atrás nós criamos a demanda, provocamos os órgãos competentes e aí num determinado momento a coisa flui, né? E para além dos usuários tem os objetivos. Olha que interessante. Construir o processo de saída das ruas. Quem? Esse serviço, essa política de assistência social. Os profissionais especializados. Possibilitar as condições de acesso à rede de serviços e a benefícios assistenciais. Isso a gente tratou num vídeo aí nos nossos canais, tanto no Fala Conselheiro como no meu canal aqui para a cidade, que é o Café com Direitos. Então, assim, sobre os benefícios eventuais, e aí você tem que saber na sua cidade quais são os benefícios regulamentados em cada cidade. E se não tem, tem que cobrar. Identificar famílias e indivíduos com direitos violados, natureza das violações. Então, tem muita coisa aqui. Eu grifei algumas. Promover ações de sensibilização do trabalho realizado, direitos e necessidades de inclusão, estabelecimento de parcerias. Isso às vezes a gente vê, né? Eu já fui para conferência, chamado para conferência, para palestrar, e eu sou de um tempo que as conferências duravam 3 dias, né? Aí depois diminuiu para 2, depois diminuiu para 1. E uma que eu fui foi só meio-dia. Eu terminei de cantor nacional, todo mundo tirou foto, terminou de palestrar, aí o grupo ônibus de crianças tinha que levar as crianças para não sei onde, os adultos foram indo embora e acabou. Acabou a solenidade ali. Não teve GTs, não teve discussão da sociedade civil na conferência, não teve deliberação nenhuma, nada. O que se mandou para o governo federal, para o estado, foi fictício. Então, e eu grifei aqui, eu estou falando isso porque promover, às vezes, né? Estamos fazendo, olha, o serviço está aqui, as fotos aí, o pessoal, cantamos o hino nacional, o palestrante palestrou, mas de fato a coisa não acontece muitas das vezes. Eu sei que no seu município não deve acontecer isso, é só lá em Massachusetts, né, nos Estados Unidos, mas a gente tem que também promover ações para a reinserção familiar e comunitária. E aí a gente pega num ponto, né, dessa abordagem social e busca ativa, a gente pega no tal do recâmbio, do recambiamento, né. Essa política, e é o Poder Executivo, através dessa política de assistência social que executa esse serviço, na identificação que essa criança, esse adolescente, esse adulto, essa família não é dali, ela vai promover a volta dessa família, dessa criança e adolescente, para os seus lares. Promotores de justiça, juízes, advogados,
desembargadores, seja lá que advogados, quem está tendo acesso, está regrado, está aqui. E está lá no Estatuto da Criança e Adolescente que as atribuições do Conselho Tutelar é requisitar serviços nas políticas, a linha A, inciso 3º do artigo 136. Requisitar serviços na área de segurança, política pública. E se suas requisições for descumprida, ele deve representar a autoridade judiciária, a linha B do inciso 3º do artigo 136 da Lei 8.069. Gente, aí querem torce daqui, torce dali para forçar uma barra. Não dá mais para dizer que a gente vai fazer, tem que dar. Não dá, já acabou essa história. A maioria dos municípios que se emanciparam depois de 88, 89, 90, como o meu, 92, o município mais novo não tem menos que 15 anos, ou menos que 10 anos. Isso já é muito tempo. Haja visto até que o plano para a infância e outros planos são decenais. Então não dá mais para colar essa desculpa. E qual o ambiente? E tem um ambiente físico, olha só, fala do ambiente físico, gente. Só falta dizer que cor que pinta, né? Espaço institucional destinado a atividades administrativas, de planejamentos e reuniões da equipe. Recursos materiais, olha só o que essa equipe tem que ter. Tem que ter. Materiais permanentes e de consumo necessários para a realização do serviço, tais como telefone móvel, isso se chama celular, smartphone, next, sei lá, telefone móvel e transporte específico para uso dessa equipe e pelos usuários. Então vai entrar nesse carro a equipe e usuários. Isso dá a entender para mim o quê? Só para falar de recâmbio, de recambiamento para outra cidade. Bom, a equipe especializada foi lá, fez a abordagem social, a busca ativa, né? Identificou a violação, convida a família, não vai fazer isso de maneira coercitiva, obrigatória, mas convida lá. E eles estão com telefone celular, ou deveriam estar, próprio para esse serviço, telefone que a gente chama de telefone de rede, né? Um telefone móvel, um carro, e quem vai usar esse carro? A equipe e os usuários. Então eles vão, às vezes voltam lá pro equipamento, pro CREAS, conversam com essa família, dão ali água, alimentam se eles estão com fome, prevê ali uma alimentação imediata. Cada secretaria tem que ter um caixa de recursos emergenciais ali para usar na hora. Tem que ter, porque essas situações acontecem. E aí, a família é de outro município, a criança e adolescente, menina é de outro município. O que vai fazer? Ah, Conselho Tutelar, tem que levar para tal lugar. Não. Nada disso. Vocês vão requisitar o serviço, aplicar a medida protetiva. Ah, Daniel, mas tem que aplicar a medida de termo de responsabilidade. Aplica a medida. 3 conselheiros assinam, encaminham o ofício das medidas, um xerox das medidas aplicadas, o termo de responsabilidade de 2 vias, e o equipamento é que vai até a cidade com o seu carro próprio, que é para uso da equipe dos usuários, com o seu telefone, para recambiar essa criança e adolescente com vistas à competência constante prevista no artigo 147, que é para a comarca, né, onde residem os pais responsáveis, ou onde se encontre a criança e adolescente à falta dos pais responsáveis, porque se essa família estiver junto com a criança e adolescente, e tiver um recurso, tem como eles pagarem ali a passagem, a assistência social vai lá, os recursos necessários para, olha aqui, botar eles no ponto de ônibus, leva a sua família de volta para o seu município, para a sua família, para a sua casa, já fez o contato, eles vão receber vocês. Agora, se não houver essa condição, é o serviço, a política pública de assistência social que vai fazer isso. Então, a gente já está no segundo vídeo, já com um tempo muito avançado, mas o assunto é muito interessante. A gente tem esses recursos, aí fala dos recursos humanos, aí fala de acordo com a NOB SUAS, né? Que a NOB SUAS é Normas Operacionais Básicas, eu tinha esquecido, né? Da sigla, Normas Operacionais Básicas de Recursos Humanos do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Uma política basicamente copiada do SUS. E nós temos trabalho social essencial a serviço, que aí fala aqui proteção social proativa, fazer essas buscas ativas, mesmo às vezes sem ser requisitado, porque os profissionais, alguns já conhecem a cidade,
ou aqueles que conhecem a cidade, o próprio conselho tutelar já passa, ó, tal lugar, sempre tem ali uma aglomeração de pessoas de população de rua. Não que a pessoa não tenha direito de morar na rua, mas às vezes tem uma criança, um bebê lá, e aí essa pessoa tem que respeitar lá os princípios do Estatuto da Criança e Adolescente, do artigo 6º, dos direcionamentos que, para interpretar a lei, precisa ver os direitos individuais e coletivos, o bem comum, os deveres e direitos individuais e coletivos e o bem comum, e tendo também a criança como pessoa em peculiar situação de desenvolvimento. Não pode ficar na rua junto com seu pai e sua mãe, infelizmente isso aí não vai poder. Aí vai ter que ir para instituição de acolhimento, ou a casa de passagem, ou a casa lá junto com a mãe, esse centro onde fica, que tem que ter essa política também dos filhos ficarem com a mãe, pernoitar às vezes tão somente para voltar para os seus municípios, porque criança aí, um bebê, uma criança de 6 anos, uma criança está em peculiar situação de desenvolvimento, precisa estar na escola, é obrigatório, diz que é obrigatório, precisa estar estudando aí, vai ter que ter aí. E quem vai saber como é que se faz isso? Quem fez faculdade, quem se especializou nisso. A política pública apropriada, a política pública específica. Então é isso que está sendo desenhada pela tipificação de serviços da assistência social, que nunca foi questionada judicialmente, que nunca foi... tá aqui. É um desenho de regulamentações de mais de 20 anos, né? E de mais de 30, porque a LOAS é de 93, né? Então, encerrando aqui o nosso vídeo, eu vou falar sobre a acolhida, né? Segurança de acolhida. Ser acolhido no serviço em condições de dignidade. Ter reparado ou minimizado os danos por vivências de violência ou abuso. Ter a sua identidade, integridade e história de vida preservadas. A gente falou de um princípio também num vídeo anterior aí, sobre o vídeo da intervenção mínima, né? Devem ser apenas os órgãos indispensáveis, justamente também para preservar a intimidade, né? O direito da dignidade e tudo mais previsto no artigo 4 do ECA também. A gente está dando um compêndio geral aí para vocês. E essa acolhida, gente, eu quis tratar sobre ela mesmo sem marcar aqui, porque alguns profissionais me vêm à mente que estão no lugar errado. Trata as pessoas como bicho, como se fossem coisas. Adultos, eu estou falando. Imagine, e criança e adolescente, às vezes pior, né? Quando vê um bebezinho lá, até se compadece, principalmente se for branco, de olho azul, bonitinho, cabelo liso. Agora as populações pobres, as pessoas pretas, toda essa população, né? Todo essa classe social em vulnerabilidade, discriminada, homossexuais, todas as pessoas LGBT, que mais, todo cidadão, todas as pessoas devem ser respeitadas, devem ser acolhidas. Tá cheirando mal, tá cheirando bem? Se você não está feliz com o seu trabalho, sai fora, camarada. Porque quando você for acolher essas pessoas, devem ser com um acolhimento melhor possível. Elas devem ter a sua dignidade. Você não precisa fazer carinho, ninguém abraçar, ninguém beijar, mas você deve acolher ela com carinho. Vem cá, senta aqui, quer uma água. Vai dar tudo certo. A gente vai tentar resolver a sua problemática, a sua situação. Encerrando aqui o vídeo, porque está completando de 20 minutos de novo. E a gente vai encerrar aqui falando segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social. Ter assegurado convívio familiar, comunitário e social. Ou seja, se não mora na cidade, vai ser locomovido para a sua cidade de origem por essa política de assistência social. Por esses profissionais especializados técnicos. Não por aqueles que requisitam, aplicam as medidas, que são Ministério Público, que são conselheiros tutelares, Ministério Público com outras atribuições, Poder Judiciário com outras atribuições, Defensoria Pública, não por esses. Né? Quer ser conselheiro tutelar? Passa por um processo de escolha. Você é um profissional de assistência social? Seja o melhor profissional de assistência social. Você é conselheiro tutelar? Seja o melhor conselheiro tutelar. E ser o melhor não é fazer o que as pessoas querem. Porque às vezes a gente não quer tomar uma injeção. Não quer fazer aquele tratamento que a gente vai sofrer, né?
mas ele é necessário, mesmo sendo amargo, mesmo sendo ruim, né? Quem tem filho sabe, vai dar um remédio amargo, ruim, uma injeção no filho que chora, que tem pavor, precisava de 4 pessoas para me segurar para dar uma injeção, é ruim, mas vai solucionar o problema de fato a longo prazo. E não dar um papel para a pessoa sair feliz dali, ou ir lá, pegar o carro do conselho tutelar, ir lá para não sei onde. Eu já fui, eu já fiz isso. Já fui para o Espírito Santo já recambiar criança, porque não tinha conhecimento. Mas você está tendo a oportunidade de ter conhecimento. Então faça valer a lei, faça valer o seu trabalho. O trabalho de cada pessoa é importante. Ninguém é melhor que ninguém além. Conselho tutelar, Ministério Público não é melhor que a equipe do CRES, que a equipe do CRAS, que os assistentes sociais, que a pessoa que faz os serviços gerais. Todo mundo é importante, porque se você não tiver um equipamento limpo, cheiroso, essa acolhida não vai ser perfeita. Se você não tiver lá uma copeira, uma pessoa que trabalha ali numa cozinha e tal, essas pessoas não vão ser bem acolhidas também. Se não tiver essa equipe também no conselho tutelar, todo mundo é importante, todo mundo, mas cada um deve saber o seu trabalho e fazê-lo com o maior esmero possível. E encerrando aqui, condições e formas de acesso desse trabalho. Famílias ou indivíduos que utilizem os espaços públicos como forma de moradia ou sobrevivência, né? Que é ali a questão de vender e trabalhar. Formas por identificação de quem, gente? Olha só, por identificação de quem? Quem identifica? Como a gente leu lá no início. Da equipe do serviço. Da equipe de serviço o quê? Serviço especializado de assistência social. Quem é? CREAS. Se não tiver CREAS, CRAS, assistência social. É por essa equipe as formas de identificação. Isso já foi dito no início e refalado aqui, redesenhado para você. E encerrando, é a unidade que faz, que a gente falou desde o início, está aqui, ó, Centro de Referência Especializado da Assistência Social CREAS. Período de funcionamento, agora a gente termina com a bomba, né? Que é o que todo mundo reclama, conselheiros tutelares reclamam muito, que o conselho tutelar fica 24 horas. O juizado, mesmo que não na cidade, mas tem um plantão 24 horas, Ministério Público também, Defensoria também. Agora, várias políticas públicas do município, de assistência social, até na saúde, né? E assistentes sociais, que deveriam ter mais portas de emprego para eles, com plantão 24 horas no hospital, não tem. Né? Aí chama o conselho tutelar no hospital, vem aqui porque a mãe tá aqui, não sei o que lá. Mas cadê o assistente social? Os conselheiros tutelares precisam sair da posição de réu e passar para a posição de autores da ação, de requisitadores. Você faz logo a pergunta, a mãe tá no hospital, tá problemático aí, ela tá descontrolada e tal. Ué, mas não tem um assistente social aí? Tem um psicólogo, um assistente social, 24 horas. Não, não tem, é você que tem que vir. Ah, não tem, qual o seu nome? Qual a sua matrícula? Você sai do lugar de réu, porque ninguém deveria estar nesse lugar, não deveria haver essa animosidade, mas se houver, infelizmente, se houver, vai ter que ser feito isso. E o Conselho Tutelar tem atribuições para isso, não foi para ficar lá no papel frio, como as pessoas dizem, é para garantir e zelar pelo cumprimento das equipes técnicas, das equipes especializadas desses serviços aqui que eu estou falando. E terminando, o período de funcionamento é ininterrupto. Ah, desculpa, gente. Desculpa. Eu tenho que passar essa informação para as pessoas. Eu tenho que... Os assistentes sociais aí, eles devem estar vibrando. Daniel, obrigado, valeu. Você está dignificando a nossa profissão. Tem gente que está usurpando a nossa função, que está tirando nossos empregos, né? A gente que precisava estar fazendo serviço, eu estudei para isso, estou aqui desempregado, estou no meio de uma pandemia, desempregado, porque tem gente fazendo busca ativa, tem gente fazendo abordagem social, tem gente fazendo reclamo, tem gente que não estudou para isso, fazendo de forma equivocada, abordando de maneira equivocada, buscando ativamente de maneira equivocada, e eu estou aqui desempregado. Esse serviço deve funcionar de forma ininterrupta ou de acordo com a especialidade dos territórios. Isso não quer dizer que desclassificou o que veio primeiro, porque o que vem primeiro é de forma ininterrupta. De acordo com as especificidades, eu termino aqui o vídeo, de acordo com o território,
Assim como os conselhos tutelares ficam ali em plantões domiciliares, quem não fala plantão fala sobre aviso, né? Esses serviços podem até não estar funcionando lá ininterruptamente com uma equipe lá e tal. E para o conselho tutelar nem tem isso, gente. Olha só, os conselhos tutelares, muitas cidades acham que precisa ficar conselheiro lá dormindo, tem uma cama lá para o conselheiro dormir 24 horas. Olha que absurdo. E as leis, os serviços que dizem que trazem essa palavra ininterrupto, o que daria essa interpretação, não é, mas daria essa interpretação, que deveriam ficar profissionais lá 24 horas em turnos, né? Como deveria ser no hospital também, porque eu citei aqui que é muito frequente essa coisa do hospital, não ter o profissional assistente social lá para controlar a situação e tal, e passou da competência dele, aí ele vai chamar os órgãos de segurança pública, que também não é conselho tutelar, que está lá previsto na Constituição Federal. Quais são os órgãos de segurança pública? Que aí já passou do limite dele, dos serviços de apoio ali do hospital, então a gente fecha por aí, porque fechamos bonito. É ininterrupto. Os serviços precisam. O conselho tutelar fica de sobreaviso, o conselho tutelar fica ininterrupto, as políticas públicas também precisam ser ininterruptas. Que seja no equipamento, que seja de sobreaviso, todos os conselhos tutelares, o Ministério Público, varas da infância precisam ter. A gente está falando especificamente aqui para um público, mas pode abranger. Precisam ter os telefones desse serviço ininterrupto. Então os conselhos tutelares precisam requisitar, olha, isso aí a gente quer saber, né? De acordo com a Resolução 109, publicada em 25 de novembro de 2009, que é a tipificação de serviços da assistência social, publicado no Diário Oficial, regulamentando a LOAS, a nome suas, seja lá o que for, qual a equipe que vai ficar em plantão sobre aviso de maneira ininterrupta, como prevê a legislação, a normativa, para que se a gente receber alguma comunicação, alguma denúncia, que eu não gosto dessa palavra, uma comunicação aqui, a gente possa acionar vocês, aplicar as medidas e vocês vão lá executar o serviço, fazer a abordagem, a busca ativa. Então fica esse vídeo, esse foi um vídeo mais completo que a gente tratou sobre esse assunto. Só os fortes chegaram até aqui, até o final. Parabéns para vocês. Obrigado, gente. Se inscreva aqui no nosso canal, curta a nossa página no Facebook. Valeu, obrigado.